Por que aprender alemão? O que motiva você a querer aprender alemão? Vou contar um pouco da minha história para você saber as minhas motivações e nós podemos conversar sobre isso. Você pode comentar aqui e você pode me fazer perguntas como você quiser, para nós estarmos em contato. Eu sou de Brasília, minha família é de Minas Gerais e a minha família foi das primeiras a se instalarem na nova capital, né? Então, o meu avô foi um amigo de Juscelino Kubitschek e nós viemos todos, minha mãe teve o seu baile de 15 anos aqui, né? E para ela já foi um sentimento bom estar numa cidade nova, uma cidade que oferecia uma universidade nova, onde ela estudou com o Niemeyer, foi da primeira turma de arquitetura com o Niemeyer, e foi um momento muito bom assim para a família dela, né? E quando ela se casou com meu pai, ela também morou aqui, né? Antes de nós viajarmos para a Holanda. Meu pai era diplomata, era poliglota e ele tendo feito a passagem cedo, eu logo quis me espelhar, quis um pouco resgatar um pouco do que ele era. E para mim aprender línguas era era uma maneira de ter mais liberdade, de conhecer, de ter uma chave para conhecer a realidade através de outras culturas, né? Isso foi muito importante. Minha mãe gostava muito de cinema, nos levava muito aos filmes europeus, que aqui das embaixadas aqui em Brasília, e isso foi assim nos instigando, né, para conhecer um formato que não era apenas aquele formato de filme americano comercial tradicional. Então a minha avó, musicista, professora de música, nos colocou logo na escola de música, eu e minha irmã, e na escola de música, aprendendo violino, eu me encantei com a música tradicional, com a música erudita, né? Bach, música barroca, música de Beethoven, Brahms, Schubert, esses grandes compositores alemães. Então essa foi a minha principal motivação para aprender alemão. Eu queria conhecer o conteúdo das cantatas de Bach, dos oratórios, das óperas. Para mim era muito importante chegar a conhecer a diferença entre a música sacra e a música profana, né, como se dizia, e como que essa música, como que isso se dava sociologicamente dentro da igreja, fora da igreja, nas festas, e como era isso, né? Então, para mim, o alemão era assim, no momento eu não tinha condição de aprender. Eu estudava francês desde muito mocinha e fui para a França quando eu já tinha 21 anos, né? Quando eu consegui, depois de tocar em orquestras, em Campinas e no Rio de Janeiro, um dinheirinho e fui para a França. Então tinha meus amigos, tive pessoas que me deram apoio na França e na França eu já falava francês muito bem e já estudava francês, escrevia ensaios de literatura em francês e isso fez com que a minha chegada à França fosse tranquila, porque eu conseguia falar, né, bem melhor do que eu entendia, né? Então isso foi tranquilo. Agora, quando eu fui à Alemanha, eu tinha já noções, porque eu estava sozinha, com um método chamado Assimil, não sei se vocês conhecem, e era um método que a gente ouvia os cassetes e repetia o que a gente ouvia, né? E depois a gente tinha uma maneira de fazer os exercícios, né? Eu costumava copiar os textos, né? Como eu não tinha muitas outras possibilidades, eu copiava os textos para compreender melhor a ortografia e a origem das palavras, as palavras muito longas. Eu me fazia perguntas sobre tudo e aprendi muita coisa sozinha, como autodidata. Aí fui para a Alemanha depois e inclusive formei família lá, tenho uma filha maravilhosa que é alemã e brasileira, Maria Magdalena, e ela mora no momento em Würzburg. É o maior presente que a Alemanha me deu, né? Uma filha inteligente, que estuda, que tem planos, que é saudável e me dá muitas alegrias. E voltando para o Brasil, em 98, comecei a dar aulas de francês na Aliança Francesa e retomei
o meu trabalho mesmo, o estágio, fiz um curso de relações internacionais e aí nesse momento sempre fazendo leituras em francês e em alemão, né? Como eu dava aulas de francês no momento, a maioria das minhas leituras de economia, de política, né, de teoria da política eram em francês, mas também sempre que podia eu procurava textos em alemão. Um fator muito importante para a prática da língua alemã para mim foi os encontros com o grupo Poliglotas, né? Tem um clube poliglota e é um clube no Brasil inteiro, né, em que as pessoas se encontram em restaurantes para praticar línguas. Então eu praticava francês, inglês, né, com pessoas nesses grupos, nesses encontros, né, que eram físicos antes da pandemia. E também tinha um grupo mais restrito que falava alemão. E com esse grupo eu continuei praticando, né? Tinha algumas aulas, às vezes, de conversação no Goethe. E voltei, fiz algum curso com eles também, regular, né? Há uns 2 anos atrás e tudo. E foi uma experiência muito boa também. E agora, com essa situação das pessoas querendo mais aprender virtualmente, trabalhar virtualmente, eu vejo que é uma possibilidade de estar em contato direto com os alunos, né? Eu trabalhava na universidade com aulas presenciais, agora as aulas estão sendo totalmente online e eu estou percebendo como é bom ter contato direto com os alunos e poder responder as perguntas e também fazer fóruns de conversação e de esclarecimento de dúvidas online, né? Então nós já estamos preparando para o próximo sábado uma live, né, que vai ser no Instagram, para responder perguntas de pessoas interessadas em aprender alemão. E aqui eu deixo para vocês o meu testemunho, né, da minha motivação. Eu aprendi alemão para compreender a música de Bach, principalmente, mas também para aprender um pouquinho de filosofia, né? Sempre me interessei. Também tenho que dizer que meu avô me dava livros de um escritor austríaco chamado Stefan Zweig, que viveu em Petrópolis. E ele escreveu muitos livros, biografias sobre reis, rainhas, navegadores, mas também ele escreveu um livro sobre o Brasil, chamado Brasil, País do Futuro. Então era um austríaco que era um judeu que fugiu do nazismo, veio para o Brasil, ajudou muitas pessoas na sua situação, né? E ele, numa situação assim, realmente ele ajudou muitas pessoas, né? Ajudou muitas pessoas, mas ele também, para ele, não era fácil naquele momento, né? Mas ele escreveu esse livro, um livro forte, chamado Brasil, País do Futuro, em que ele exalta as possibilidades do nosso país no futuro, né? De se constituir numa grande potência, né? Ele diz que nós temos tudo, né? E é verdade, né? Então, assim, é interessante. Eu li muitos e muitos livros de Stefan Zweig em português na época, mas eu tinha muita vontade de ler em alemão. E é um escritor que escreveu muito para a juventude no seu tempo, foi muito lido, muito publicado em várias línguas. E é um escritor que eu recomendo para vocês, Stefan Zweig. Talvez algumas pessoas de mais idade na sua família tenham ouvido falar desse livro, Brasil, País do Futuro. O que você acha? Você acha que nós somos o país do futuro? Deixe aqui um pouco o seu comentário, fale por que você quer aprender alemão e você está convidado para a live de sábado no Instagram. Até lá, um abraço.